podcast Sai da Média número 132. Sentamos 132 vezes pra bater esse papo aqui, hein? Caramba, com convidado, sem convidado. Mais de 2 anos, né? Um ano 52, 2 anos 104. Estamos indo pro terceiro ano completo. Na paleta, aqui. Fora da paleta, com five, sem tudo, five. Com tudo. E hoje a gente vai falar de como vencer a procrastinação para sair de uma profissão que te faz infeliz. Cara, tantas pessoas passam por isso, né? Esse tema veio do Five. Five é você, né, Five? Você sabe disso, né? Alguém sugeriu esse tema, a gente pegou e tá trazendo aqui. Tem um pesquisador chamado Sean Achor, associado a Harvard, que ele menciona uma meta-análise. A meta-análise, para quem não sabe, é o estudo dos estudos. É como se eu falasse assim, cara, deixa eu ver um monte de estudos sobre esse tema e aí eu vou fazer o estudo dos estudos. É mais rico ainda, né? Porque ao invés de ele se basear em um estudo feito, ele pega vários estudos do mesmo tema e analisa aquilo ali, né? Chama meta-análise. E nessa meta-análise mencionada por ele, o N, né? O N é o número de pessoas avaliadas. O N é de 275 mil pessoas. Absurdo, então né? não é uma meta-análise de 100 pessoas, é uma meta-análise de 275 mil pessoas. E o que ele descobriu nessa meta-análise? Que não são as pessoas que têm sucesso que viram felizes. São as pessoas que são felizes que têm sucesso. Então, olha que louco. O fato da pessoa estar infeliz com o trabalho dela, provavelmente, por si só, incapacitará o sucesso dela. Então, você estar infeliz no seu trabalho provavelmente impedirá, é o que está impedindo o seu sucesso, ou uma das grandes fontes de impedimento do teu sucesso. Então, por isso, se torna ainda mais relevante você aprender a deixar o emprego que te faz infeliz para ter um emprego que te faz feliz. E muita gente sofre disso. Você, inclusive, já sofreu muito disso, né? Muito. Eu tomei remédio de tarja preta por conta da profissão. Quando você adia a sua felicidade na sua profissão, o que você está fazendo é procrastinando. Então, eu estou procrastinando ter uma profissão que me faça feliz e me remunere adequadamente. Se é que ser remunerado adequadamente é um ponto para você. Que a gente tem que parar com esse negócio de que todo mundo tem que ser rico e milionário. Você tem que ser o que você quer da sua vida, né? E algumas pessoas querem ser felizes na sua profissão e ser bem remuneradas por isso. E às vezes a pessoa é infeliz porque ela não é bem remunerada, às vezes não tem nada a ver com remuneração, às vezes tem a ver como no seu caso você não gostava do que você fazia. Era isso. Tem gente que não é infeliz porque, sei lá, por uma situação, por um chefe, porque fica muito tempo longe de casa, porque vai 3 horas, mora não sei aonde, 3 horas pra ir, 3 pra voltar, não vê o filho, não vê família, não vê nada, né? O tempo vai passando, a gente tá chegando na virada do ano e muitas pessoas falam assim, cara, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou ter uma vida saudável, esse ano eu vou aprender uma língua nova, esse ano eu vou ter um emprego que me realiza, vou sair da dívida. E tudo que a gente fala que vai fazer, mas não faz, a gente está procrastinando. E existe um método, um caminho para você parar de procrastinar o teu emprego feliz, e é disso que a gente vai começar a falar nesse podcast de hoje. Agora, o que é o duro, né, de você ter um emprego infeliz? É porque vem muitas coisas junto com isso. Né? A primeira coisa que vem junto com o emprego infeliz é o famoso domingo. Você chega no domingo, você já começa a pensar na segunda-feira. Então você tá no domingo... A infeliz musiquinha do Fantástico. A infeliz musiquinha do Fantástico, né? Eu lembro o Eric falando que algumas pessoas já tinham essa infelicidade no Globo Rural de manhã, né? Porque o Globo Rural começava de manhã, o cara no Globo Rural já tinha... ganhava o dia inteiro passando aquele domingo, meu Deus, musiquinha do Globo Rural. A sensação de amanhã tá chegando. Amanhã tá chegando. Então esse é o primeiro mal que faz, né? O segundo mal que faz é as pessoas viverem de final de semana em final de semana, de férias em férias, esperando torcendo pelas próximas. Aí quando vem as férias, dá o quê? Dá aquela respirada, né? Parece que o cara tá embaixo da água, tomando caixote. Sabe a cachoeira? Que o cara vem e cai da cachoeira lá de cima, né? Aí chega lá embaixo, é como se o cara tivesse caído da cachoeira lá de cima, chegasse lá embaixo, aí aquela cachoeira... revirando, né? E aí de repente alguém fala assim, toma um ar aí. Aí depois, que são as férias. É o ar do sábado, porque o domingo já é ruim, né? O ar do sábado, ou das férias, né? Toma um ar aí com calma, beleza. Aí quando vai terminando as férias, joga o cara de novo pro fundo da cachoeira. Porque férias não é pra gente ser feliz. É claro que a gente é muito feliz e curte muito, mas a gente tem que ser feliz na vida, né? Na jornada. Férias é pra você descansar, pra você curtir muito, pra você, cara, sei lá, fazer muita coisa boa. Férias é pra recuperar energia, pra você fazer aquilo também que não dá pra fazer durante a semana, porque lembra, né? Sempre vai ser trabalho, sempre você vai ter que ir lá e trabalhar. Então férias é o dia que você tá livre, o período que você tá livre de tudo, mas não é o período para você ter férias da profissão que você odeia. De uma vida infeliz. De uma vida infeliz, de um chefe que te faz mal, de um salário ruim. Isso merece ser mudado. Isso, né? merece ser mudado. E para você mudar isso, você precisa vencer a procrastinação. E eu preciso te explicar sobre isso, né? Eu duvido que exista hoje no Brasil alguém que estude mais sobre procrastinação do que eu. Eu treino pessoas há literalmente 25 anos. Desde novembro de 2020,
Desde novembro que eu tinha 23 anos. 2000 e quanto isso, né? Nem era 2000 e muitos nem era atrás, 2000 nem era 2000 ainda, era né? 1900. Desde novembro em que eu tinha 23 anos. Você tá ruim de biologia. Ruim de biologia. E hoje eu tô com 48, vou fazer 49, então treino pessoas há 25 anos. E nessa minha jornada de 25 anos, eu não achei nada, absolutamente nada, que seja mais diferencial na vida de uma pessoa do que aprender a vencer a procrastinação. Porque quando eu olho para quem quer emagrecer e não emagrece, ele tá procrastinando. Quando eu olho para quem quer mudar de emprego e não muda, ele tá procrastinando. Quando eu olho para alguém que quer perder peso e não perde, ele tá procrastinando. Quando eu olho para alguém que quer largar, parar de ter um casamento bosta, parar de trair um relacionamento, parar de ver pornografia, tirando os casos de transtorno em que o cara já tá com vício, precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica, pensando numa pessoa que, vejo muita pornografia, eu quero largar, eu consumo muito doce, eu quero parar, eu queria fazer atividade física, mas eu não faço, sempre existe só um ponto em comum. Não é a dieta, não é o curso que ele está estudando, não é o livro que ele está lendo, não é o casamento que ele está casado. É a procrastinação. Que existe ali no meio, né? O que antecede ao ponto da virada que ele deseja. Sempre vai existir a procrastinação. Então, o que eu aprendi? Que quem chega lá, ele tem uma característica. Ele sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. Então, qualquer pessoa que chegou lá, você vai olhar e falar assim, cara, esse cara sabia o que queria e ele fez o que tinha que ser feito para chegar lá. Então, quando eu quero largar um emprego que me faz infeliz, eu tenho que saber o que eu quero e fazer o que tem que ser feito. Só que não é simples, né? René Descartes está frequentando aqui o podcast. Não existem soluções simples para problemas complexos. Então, se você quer vencer a procrastinação, dificilmente você vai fazer isso sozinho. E o pior, dificilmente você vai achar o apoio dentro de casa. Porque dentro da tua casa, das duas uma, você tenta mudar e a pessoa, teu marido, tua mulher, teu filho, fala, tá maluco, tá maluca, teu pai, tua mãe, às vezes já perderam até a confiança que você vai conseguir mudar. Ou já às vezes vem aquela opinião técnica, né, que a gente ouve muito na internet também. Bicho, é só fazer. É só fazer, meu Deus. Só fazer, vai lá e faz, é só fazer. Eu entendo que as pessoas na internet têm uma boa intenção quando ela fala isso. Acorda e faz. Cara, mas isso não tá correto, tecnicamente. Porque não é sobre acordar e fazer. Existem muitos desafios, batalhas interiores, muitos desafios internos para você vencer a procrastinação. E dentro dessa linha lógica, só pra gente concluir essa primeira parte aqui do podcast, você não vai achar apoio dentro de casa. Dificilmente você vai achar apoio. Achar assim, não, beleza, vai lá. Mas aí no dia seguinte você quer malhar, mas a pessoa não vai com você. Você quer emagrecer, mas ela tá comendo um brigadeiro. Você quer mudar de emprego, mas ela não te apoia verdadeiramente. Então dificilmente você vai achar um apoio. Então você precisa ter um apoio e dificilmente ele vai vir de dentro de casa. Então eu quero que 2023 seja o ano da mudança da sua vida verdadeira. E o que você tem que mudar para que seja o ano da mudança? Vencer a procrastinação. E eu preparei um treinamento para você de 9 a 12 de janeiro. É um treinamento. Não é videozinho de YouTube, é um treinamento ao vivo, online comigo, e vai ser gratuito para quem se inscrever. Nesse treinamento eu vou te ensinar como que você vence a procrastinação em até 60 dias, para você ter foco, disciplina, para ter muito mais resultado com menos esforço. Presta atenção, vencer a procrastinação é uma habilidade. E toda habilidade pode ser aprendida por conhecimento, prática e repetição. E eu vou te ensinar essa habilidade. Beleza? Cara, esse treinamento é surreal. Os resultados que as pessoas atingem. A pessoa poder dizer essa frase, né? Essa é uma frase que merece até em algum momento virar uma tatuagem. Agora eu viciei, né? Dizer que você sabe o que tem que ser feito e você faz aquilo, né? O aluno batendo no peito. Eu sei o que eu quero e faço o que tem que ser feito. É isso que meus alunos têm muito orgulho. Viram pessoas que sabem o que querem e faz o que tem que ser feito. O que vem depois disso? Resultado. Aquele DNAzinho. O que tem nesse DNA dessas pessoas que conseguem aquilo que querem? Vence a procrastinação, sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. Então as inscrições já estão abertas. O QR Code que tá... Sempre tem coisa boa no QR Code do YouTube. Então o QR Code que tá hoje na tela para você te leva para se inscrever pro treinamento. Se inscreve agora. Tipo assim, dá um pause nesse podcast, porque não existe nada melhor que você possa fazer por você do que aprender a vencer a procrastinação em 2023. Ser uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. Aponta o seu celular pro QR Code. Jânio, mas eu tô assistindo no celular. Então vai ter um link na descrição no YouTube ou onde você estiver ouvindo o podcast. Se tiver link, clica. Se não tiver link, para o podcast agora, vai lá no YouTube, acha o episódio. Como é que eu acho o episódio? Não bota assim, podcast 132, sai da média. Caiu nele, vai ter o link lá, clique e se inscreve. Para agora o podcast e vai lá se inscrever, porque isso é fundamental. E aí, já entrando no como vencer a procrastinação para largar uma profissão que te faz infeliz,
Eu preciso falar que a gente vai falar de 4 regras hoje. São 4 regras, não técnicas, regras mesmo, para você largar a profissão que te faz infeliz. E de que lugar eu vou falar, né? Eu queria que você entendesse isso. Eu vou falar do lugar de quem teve uma profissão que me fez infeliz por 14 anos. De um lugar que eu tomei remédio tarja preta por 2 ciclos na minha vida, por não aguentar. E o que me fez tomar o remédio tarja preta era o emprego que me fazia infeliz. Né? Eu vou falar de um lugar que eu me sentia muito mal, que eu me sentia como se eu tivesse não sei se alguém aqui que é infeliz com a sua profissão já sentiu isso, Paty, mas eu me sentia preso. Teve um momento da minha vida que eu duvidava que eu ia conseguir sair daquilo. Porque é difícil, né? É difícil. É difícil, eu acompanhei essa jornada. Para alguns fives recém-nascidos aqui, que acabaram de chegar, Jerônimo, ele não saiu de uma profissão ruim. Cara, Jerônimo vem de uma profissão relevante, assim, um cargo relevante, ele era advogado da União. Na época, ele ganhava R$21 mil. Na época, quando eu falo na época, tem... muitos anos atrás. Pra dar uma referência, né? O amigo meu que passou no mesmo concurso que eu, hoje ele ganha 35. Então seria o equivalente a eu ter um salário hoje de R$35 mil por mês. Então quando alguém ganha bem, tem estabilidade financeira, né? E não é a profissão, é quando a pessoa não tem a ver com aquela profissão, né? Então quando a pessoa ganha bem, tem estabilidade financeira, porque era um concurso público, e ainda assim se sente muito infeliz, cara, pra você fazer essa virada, é porque aquilo realmente é uma coisa que interfere todos assim, os dias, Paty, né? Te fazia infeliz. O dinheiro te mantém por um tempo, porque quando o dinheiro entrou, eu dormia num colchonete praticamente, né? Eu tinha mal saído do colchonete e passei a ter um salário de classe A no Brasil, né? Então, aquele dinheiro que entra, no primeiro momento, você vai enganando a infelicidade da profissão. Dá muita alegria, né, no início. Dá muita alegria, né? Porque você compra um carro. Opa, comprei um carro. 0. Aí depois eu comecei a viajar, que eu não fazia com a minha grana, né? Então passei uma vez por ano, eu viajava, né? Viajei para fora do Brasil pela primeira vez na minha vida. Então isso vai, naquele primeiro momento, preenche. Mas chega uma hora, quando você viaja para fora do Brasil a segunda ou a terceira vez, você tá viajando para fora do Brasil. E aí isso porque eu tinha uma boa representatividade financeira. E para quem não tem? Então, para quem não tem nem isso, chega para a pessoa. Chega um emprego de merda, que ela não é feliz, e um salário que não preenche o que ela deseja para a vida dela. Então, vamos falar quais são as 4 regras para você largar esse emprego infeliz. Pode ser? Por favor. Então, Regra 1. Sabe que antes de falar isso, eu lembrei do meu pai agora, né? Você sabe quando eu larguei meu emprego público, Five? A gente ficou 4 meses escondendo meu pai, né? Cara, um dia eu recebi uma ligação, seu Jerônimo. Porque meu pai era assim, ó, olha como é que era o meu pai. Tocava meu telefone, trim, não era assim que tocava o telefone, mas enfim, tocava o telefone e eu atendia, né, celular. Aí era meu pai, já sabia, né, porque apareceu o nome do meu pai na tela. Aí eu atendi o telefone e meu pai virava e falava, nem me dava bom dia, nem boa tarde, nem oi, filho. Ele só falava assim, ô capitão, como é que é o nome desse emprego que você tem mesmo aí? Eu falava advogado da União. Aí eu vi ele falando assim, ó. Aí ele tirava o telefone e falava assim, advogado da União. E pá, batia o telefone na minha cara. Ele só queria lembrar o nome porque ele não sabia pra falar pros amigos, pra tirar onda. Os amigos taxistas dele lá, tal, pra tirar onda com os amigos dele. Aí, pum, desligava na minha cara. Eu nem dava tchau, nem nada. Né? Fez isso muitas vezes. Muitas vezes. Paty, quem era? Meu pai, querendo saber o que eu fazia. E aí um dia ele ligou pra Paty, a ligação fatídica, né? A ligação da sondagem, rapaz. Me pegou desprevenida, né? Completamente desprevenida. Me ligou, ele fez assim, ô Patrícia, olha só, conta aqui pra mim, fala aí, capitão, como é que tá o emprego eu, né? dele? Meu pai sempre me chamou de capitão. Como é que tá o emprego dele? Ele não largou esse emprego não, né? Vou te explicar. Ele não largou esse emprego não. Porque ele começou assim, Fábio, ele começou dizendo pra mim assim, ô filho, capitão, eu tô achando que você tá viajando demais. Já tinha largado o emprego, né? Tô achando que você tá viajando demais. Jerônimo pediu exoneração, né? Ele pediu demissão do cargo público. Eu não tinha mais, não podia voltar, já tava. Você tá achando que você tá viajando demais. Você vai perder seu emprego não, filho? Não, pai, tá tudo certo, tá tudo no comando, tá tranquilo. Eu não menti pra ele que não tinha largado, mas eu escondi por muito tempo. Pegou, ele nunca tinha me perguntado, né? Aí, enfim, aí um dia perguntou pra pai. Eu acabei de perceber, a gente vai chegar na regra 1 agora, eu vou só dizer isso. Eu acabei de perceber que quem recebe as duras assim no canto sou sempre eu. Ele me ligou pra perguntar, esse emprego de capitão, ele já largou esse emprego? E quem contou foi você, né? Porque ele me pegou na dura. Aí, eu lembro que Carol também pequena, um dia, pegou e fez assim, mãe, vem cá. Ela, sei lá, devia ter uns 7 anos. Eu lembro dessa história. Pegou, vem cá. Aí me levou pro quarto dela. Fechou a porta, trancou, virou pra mim e fez assim, mãe, Papai Noel existe mesmo? Eu não tava preparada, pô. Aí outro dia, os dois.
Perguntaram também sobre os dois, também mais ou menos, um pouquinho depois dessa negócio aí, sobre sexo. Enquadramento é sempre contigo. É sempre comigo, o setor de enquadramento. É isso. Fábio, tiver que enquadrar alguém na vida, já sabe o que você tem que enquadrar. Já tô treinada. Primeira regra, né? A primeira regra, eu vou trazer uma teoria, um fundamento muito da programação neurolinguística. A programação neurolinguística fala assim, se você falar assim, não pense num elefante branco. Impossível, já tá na minha cabeça. Você cabeça. pensa no elefante branco para tentar tirar ele da cabeça. Só que toda vez que você pensa no elefante branco, ele surgiu, ele brotou na sua cabeça. Né? Eu poderia falar assim, você lembra? Tinha orelhão no Brasil todo? Eu lembro que tinha orelhão de rua. Sim. No Rio de Janeiro. O Brasil inteiro tinha orelhão? Claro, né? Que era aquela... Não existia celular, meu lindo. Não, sim, mas eu não sei se era mesmo estilo, né? Não, se orelhão, chamava orelhão. Com aquele negócio assim, orelhão. Onde você mora aí, Five, era orelhão também? Se for orelhão, aquele lugar que você ligava pra botar a ficha. Deve ter talvez outro. Depois virou cartão, né? Quando já era mais moderno, depois não existia mais, né? É a mesma coisa, você fala assim, não pense num orelhão. Então não tinha como. Você pensa no orelhão para tentar tirar ele da cabeça. Isso vem da programação neurolinguística. O que isso está me mostrando? Que toda vez que... E o que existe é só o que está na minha cabeça. O que existe é só o que está na minha cabeça. Então, esse é um primeiro ponto. Tudo vai fazer sentido. Fica comigo. O que está na minha cabeça é o que existe na minha vida, na sua vida, no momento. E no momento é só aquilo que está na sua cabeça. Então, não pense no elefante branco. O segundo elemento, que é muito forte, é que quando você tem uma memória e você associa a emoção àquela memória... Então, por exemplo, se eu falar o número para você agora, 25518713... Você gravou o número? Gravei. Não, por que gravou? Porque eu conheço. Sim, então não valeu isso, não valeu. Então, por exemplo, se eu falar um número aleatório aqui, de 10 dígitos, você dificilmente vai lembrar. Mas talvez você lembre o número da sua casa quando você era criança na casa dos seus pais. E, por outro lado, a gente tem memórias, né? E as nossas memórias, elas são de curtíssimo prazo, que a gente chama de memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Aquilo que a gente está usando. É como se fosse a memória RAM do computador, que quando você desliga... Arquivo temporário. Perdeu, arquivo temporário. É o que eu estou trabalhando agora. Eu não preciso guardar ela. Porque se eu guardasse tudo que eu trabalho, não ia caber na minha cabeça. Ou eu ia enlouquecer. Né? Ou se coubesse, eu ia enlouquecer. Então é memória de trabalho. Eu tenho uma memória de curto prazo. E eu tenho a memória de, vamos chamar assim, de médio e longuíssimo prazo. Então, o que mais fortalece uma memória para ela ser de longo e longuíssimo prazo? Emoção. Tudo que tem emoção atrelada, boa ou ruim, ela é como se eu criasse uma trilha neural muito mais forte. É como se eu, ao invés de eu criar uma estradinha de nada, é como se eu passasse um trator numa estrada e cimentasse, virou uma estrada. Né? Então, por exemplo, né, a gente... o dia que a gente comprou o primeiro carro, várias memórias, melhor, assim, né? O dia que nossos filhos nasceram. Olhando para 10 dias atrás, 2 terças-feiras atrás, qual foi a roupa que você usou? Sei lá. Onde você estava no dia 11 de setembro, no ataque do dia 11 de setembro? Eu lembro exatamente. Por que você lembra exatamente? Por conta da emoção atrelada àquilo. Então o cérebro registra aquilo como algo muito forte. Eu tava colhendo pêssego. Olha isso. Uma plantação de pêssego, colhendo pêssego. Olha o nível de detalhe. Nos Estados Unidos. Olha o nível de detalhe que você tem, né? Então é porque tem a emoção associada. Então veja, eu não penso no elefante branco e a emoção associada. Tem um vídeo na internet que é do Hospital de Cleveland, que é muito legal o vídeo. O vídeo vai passando, né? Vai mostrando as pessoas assim. Esse cara acabou de ter notícia que o tumor dele era benigno. Esse acabou de ter que era maligno. Vindo visitar o pai pela última vez. E vai mostrando as coisas. Me arrepiei. Cara, quando terminou, né? Eu estava fazendo um exercício dentro de um curso que eu faço com a professora Carla, e aí, no final, ela mostra as imagens das pessoas e é impressionante. Você lembra de todas as doenças que cada um tinha. Por quê? Porque vai associando a emoção. Aquilo leva a emoção para você. Você se lembra de um dia que você fez um exame e ficou preocupado. E aí você... Cara, impressionante. Ela mostrava foto e você falava, esse era o acidente de carro. Essa era a menina que perdeu o pai. Que vai perder o pai hoje. Essa era não sei quem que vai... Esse é o médico que vai tirar férias pela primeira vez depois de 2 anos. Você vai lembrando. Inclusive, não era nem o médico, era o cara que empurrava o carrinho. Você vai mostrando... Você tá falando e tá lembrando. E tô lembrando em tempo real de um vídeo que eu vi tempos atrás. Né? Porque tem emoção associada. Então, olha o desespero que eu faço comigo quando eu vivo dizendo, eu não aguento mais esse meu emprego é um emprego de merda, eu não aguento mais, lá vou eu para aquela merda, eu dizer que eu ia para o martírio da minha vida. Então, toda vez que eu falo que é um emprego de merda, é o elefante branco. Eu penso no meu emprego.
que é um emprego que eu não quero mais, que é um emprego que me faz infeliz. E automaticamente vem o que atrelado a isso? A emoção. Emoção. Então isso vai fortalecendo no meu cérebro. E qual é o problema? O medo, a ideação, tudo isso é atrativo. Então toda vez que eu olho para isso, eu lembro do elefante branco, isso me atrai. Então onde eu quero chegar com isso, Paty? Eu quero chegar no ponto de que todas as vezes que você fica repetindo que você não aguenta mais isso, o negativo eu não aguento mais. Só que quando você fala do isso, o teu cérebro fortalece aquilo. Então, o que está muito forte no teu cérebro é o teu próprio emprego atual. Porque é igual o elefante branco. Não pensa no elefante branco, só que você pensa no elefante branco. Então, isso fica muito forte no teu cérebro. Então, a primeira grande regra é você começar a mudar isso. Você tem que fortalecer no teu cérebro não o que você não quer mais. Porque isso é atrativo. Você tem que fortalecer no teu cérebro aquilo que você quer. Então veja, eu por muitos anos dizia, eu não quero mais isso, eu não morro advogado da União, eu não quero mais ser advogado da União. Então isso é o elefante branco. Aí você fica meio fortalecendo, é como se você fosse aquilo, permanecesse aquilo, só pensasse aquilo, seu cérebro só vê aquilo. E a minha e fica mais difícil de mudar. É como se você não visse solução, você só vê o que não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. E aí quando você só vê o que não quer, é aquilo que está vivo na sua mente, aquilo, ele é atrativo, ele te guia para lá. Então quando foi que eu mudei? No meu caso, né? E não precisa ser o seu, mas foi no meu. Quando eu descobri o coaching, eu falei, cara, eu vou viver de coaching. Olha a mudança. Você começou a botar energia, o foco, a atenção, fazer existir no seu cérebro tudo, uma outra palavra, uma outra profissão, para onde você quer. Então eu parei de dizer, não aguento mais ser advogado da União e comecei a dizer, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching, eu vou viver de coaching. Então a primeira regra que todo mundo que está aqui, a gente vai começar 2023 agora, e se você estiver ouvindo esse podcast muito na frente, né, achou ele perdido aí, não importa o momento que esteja do teu ano, mas toda mudança de ciclo, né, você tem uma oportunidade de pensar de novo a tua vida. Né? As pessoas às vezes falam assim, negócio de virada de ano é só mais um dia. Não, não é. Então para com essa merda de ouvir a galera que isso é só mais um dia, para de frescura, acorda e faz. Não, não é assim. Isso quem fala isso é que pode até ter uma boa intenção, mas tem conhecimento técnico zero. Não é? Quem fala, é só acordar e fazer, para de frescura. Não, isso é conhecimento técnico zero. Isso não é frescura e sim, as viradas, os ciclos têm uma marcação muito forte na nossa vida. Tão forte, Paty, que com a pandemia 2020, 2021, as pessoas muitas famílias que optaram por respeitar o isolamento, não tiveram Natal. Não tiveram, e as pessoas começaram a perder a referência. Cara, isso foi ano passado ou foi retrasado? Né? Quando é que foi mesmo a pandemia? Isso aí foi 2019, 2020, 2021. As pessoas começaram a perder essa referência porque não tinham as marcações clássicas da vida. A importância desses ciclos, né? Isso. Então a virada do ano é um ciclo muito importante. E a gente tem que aproveitar esse movimento. Né? É como uma onda, né? A onda pode vir e te dar um caixote, tipo... Ou a onda pode vir e você surfar ela e ir lá na frente, gostosamente. Então a gente tem que aproveitar essa onda da virada do ano para surfar ela. Então esse é um momento oportuno para você parar de olhar para aquilo que você não quer e começar a olhar para aquilo que você quer. E eu vou insistir, Five, presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa estar no treinamento O Fim da Procrastinação. A gente vai trabalhar sobre clareza lá. A gente vai trabalhar sobre propósito de vida lá. A gente vai trabalhar sobre aquilo que você quer para a tua vida. Então se você não tem tanta clareza hoje, você precisa estar no fim da procrastinação. E se você tem que estar mais ainda, porque lá eu vou te ensinar como conseguir isso. Então assim, eu vou falar várias vezes para você que você precisa estar lá. Por que eu vou falar isso? Porque você precisa estar lá. Né? Quando eu olho para a minha vida, a maior diferença não foi nem eu achar a profissão que eu amo. A maior diferença não foi nem eu ter uma mulher maravilhosa e isso faz toda a diferença. A maior diferença foi eu aprender a vencer o raio da procrastinação. Porque eu era um procrastinador. Aliás, eu sou. Né? A diferença é que hoje eu tenho técnica para vencer. Né? Eu vou morrer procrastinador. Essa é a verdade. Porque isso a gente vai aprender no treinamento, isso pode ter natureza genética. Né? Então eu vou morrer procrastinador. Qual é a diferença do Jerônimo procrastinador hoje cheio de resultado para o Jerônimo procrastinador não sem resultado? Primeiro é o resultado. Não saber vencer isso. E segunda, né? eu não tinha técnica. Hoje eu tenho, né? Então, cara, eu acho incrível essa coisa do final do ano, né? Complementando o que você falou. Quando a gente tem uma meta, o que acontece? Você ensina para as pessoas algumas coisas. E uma delas é ter o dia que você vê como que você tá indo nessa meta. Aí você vê, você avalia, você vê se você foi bem, se você não foi bem, se você esqueceu, não fez nada que você tinha que fazer. É uma das coisas que você fala, é como atingir uma meta, né? E só que a gente vive a vida o ano inteiro sem olhar para nada, muitas vezes sem meta, que dirá olhar para a meta, se alcançou, se não alcançou. Mas o final do ano, ele dá pra gente um momento especial, que é esse momento
de desejar coisas para o próximo ano. Tô nem falando de meta ainda, as pessoas criarem a meta, saber como atingir, nada disso. Mas ela dá intuitivamente, por essa coisa do ciclo, ela cria esse ambiente onde você pensa no seu ano. Você pensa assim, você começa a dizer, pô, cara, esse ano eu disse que eu emagreci, eu não emagreci. Esse ano eu disse que ia aprender inglês, eu não aprendi. Esse ano eu disse que ia mudar de carreira, porque essa carreira eu não gosto, e eu não. Então ela abre esse portal, seja de dor, né, pra gente ver tudo que a gente não fez. E o portal de dor, ele é importante pra gente, porque é ali que nasce um momento de, cara, não aguento mais isso precisa ser mudado, eu preciso vencer esse ciclo e tal. Ou ele abre esse momento dos desejos, né? Ou porque eu acho que muitas vezes né? Ano que vem eu quero, ano que vem eu quero. E se a gente fizesse isso várias vezes ao longo da vida, a gente se confrontaria com o que a gente está conseguindo e com o que a gente não está conseguindo para mudar isso. É o momento da balança. Você sobe na balança e você vê o peso que você tem. O final do ano, ele te dá isso intuitivamente, culturalmente, ele faz isso, né? Esse ciclo. Então, ele nos ajuda nesse poder. Então, é um momento especial, assim, pra gente... Certeza. Ter essa mudança de chave, assim, então, né? qual que é a primeira regra? Aproveitando isso, acho que você completou muito bem. Qual é a primeira regra? A primeira regra é clara, né? Pare de olhar para aquilo que você não quer mais e comece a focar naquilo que você quer. Então, ao invés de você falar, não pense num elefante branco, pense numa girafa. Não quero mais esse emprego, não quero mais, não, pense no que você quer. Se o que você não quer um elefante branco é uma girafa, então pare de olhar, pare de não vou pensar no elefante branco e passe a falar, eu quero mais, pense na girafa. E vou dizer mais. Pare de falar, eu não aguento mais esse emprego, e comece a falar, eu quero um emprego que, né, e comece a completar. Essa é a primeira regra. E vou dizer mais. Muitas pessoas vão dizer assim, mas eu não sei, Jerônimo, qual é o emprego que eu quero ainda. Eu não sei, eu só sei que esse eu não quero, eu não sei qual. Vá pro fim da procrastinação, vá pro treinamento. Exatamente, para ter clareza, para dar esses próximos passos. É isso. Ó, segunda regra, eu vou trazer um texto aqui, que ele é bíblico. Para mim, a Bíblia, você sabe que eu tenho uma interpretação, uma forma diferente de ver a Bíblia, né? E isso não é o ponto de agora, mas eu estou trazendo um texto da Bíblia que, mesmo que você não seja cristão, ou mesmo que você não veja a Bíblia como a palavra de Deus, que você enxergue a Bíblia como uma sabedoria milenar. Tem muita sabedoria milenar na Bíblia, né? Que é válida até hoje. E tem um trecho que fala assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Então, olha que interessante, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu virei homem, quando eu cresci, quando eu virei homem, quando eu virei mulher, quando eu era menino, menina, né? Pensava como menino, como menino. Quando eu virei homem, mulher, cresci, deixei para trás as coisas. O problema é que muitas vezes na nossa vida, a gente não deixa para trás as coisas de menino ou de menina. Muita gente não pode terminar dizendo essa última frase. Não pode, né? Quando eu cresci, porque tem muita gente que infelizmente ainda não cresceu. E aí, o que você quer dizer com isso, Jerônimo? Eu quero dizer que depois que você sabe o que quer, você precisa estar preparado. Infelizmente, hoje na internet... O felizmente da internet hoje é que você tem fartura de opiniões. Isso é bom. Né? Você tem divergência, eu posso ouvir um lado político, posso ouvir o outro, né? Embora infelizmente as pessoas prefiram só ouvir o lado que acreditam, né? Se eu acredito no A, eu vou ouvir só A para ter certeza que eu tô certo. Na verdade, quando você acredita no A, o melhor para ouvir é o B, para você ter certeza, porque ele vai ou solidificar ou vai abalar suas estruturas. Mas as pessoas acreditam no A, só ouvem o A. Quando acredita no B, só ouve o B. Se alguém começa a falar o contrário, fala, não vem com esse negócio pra cima de mim, não. Então, esse é o erro, né? A gente tem que crescer e tem que ouvir justamente o oposto. O felizmente na internet você tem todos os lados. O infelizmente qualquer um fala o que quer. E muitas pessoas na internet hoje vendem fórmulas fáceis. Vendem botões mágicos que você aperta e ficou rico. Botão mágico você aperta e ganhou sei lá o quê. Botão mágico, te ensinar a fazer uma lista de tarefas que vai te fazer vencer a procrastinação. O doce pra criança de antigamente, né? E aí a criança... fala, olha que beleza, só preciso fazer isso. Então eu preciso que você entenda desde agora, a segunda regra é se prepare para a viagem. Uma viagem de trocar de emprego, que te faz infeliz e não te remunera adequadamente, ou até te remunera, mas te faz infeliz, para um outro, não é uma viagem simples. É uma viagem extremamente complexa, porém é tranquila de ser feita quando você sabe o caminho. Pensa, é fácil chegar nos Estados Unidos? Qual é a tua opinião? Fácil de... Não sei, só responde, a gente trabalha em cima. Não é fácil chegar nos Estados Unidos. Mas quando você pega sabe o carro que você tem que pegar, o avião que você vai pegar, compra passagem... Aí é só fazer. Aí é só fazer, é entrar no carro, ir pro aeroporto, entrar no avião, chegar no avião. Se alguém disser pra mim, é fácil chegar nos Estados Unidos, é porque tá pensando... Qualquer resposta dá no mesmo caminho. Se você acha que é fácil, é porque alguém um dia te mostrou o caminho.
Porque se você chegar para um brasileiro há 2 séculos atrás e dissesse assim, você conhece os Estados Unidos? Ninguém nem conhecia os Estados Unidos. Como é que você chega lá? Não sei, não tem nem onde fica. Impossível, É impossível, mas quando alguém sabe o caminho, não, você pega o carro, vai até o aeroporto, pega um avião, né? Se você pegar no Rio ou São Paulo, deve ter voo direto. Tem que tirar um visto. Tira um visto, chega em Orlando. Então assim, não vai ser amanhã que você vai chegar nos Estados Unidos, mas tem um caminho. E você só precisa cumprir o passo a passo. E é por isso que Orlando, por exemplo... E quando as coisas saem dessa dimensão de saber qual é o caminho pra tipo, já sei, agora é o passo a passo de fazer, cara, é muito mais fácil. Pensa aquela fumaça, aquela névoa que você não sabe nem pra onde vai. Você quer, mas você não sabe nem pra onde vai. Pra tipo... Ah, tá. É só fazer isso. Como se coloca as pessoas em ação, né? É tipo assim, né? Porque fica fácil. Toda família tem um teimoso que diz que conhece o caminho. Ele errou primeiro, errou segundo, errou terceiro, errou quarto. Não faz pergunta no caminho. Não pega informação. Aí uma hora alguém do carro fica tiririca e fala, peraí que eu vou botar no Waze. Tum. Bota no Waze e fala, pega a primeira direita, segunda esquerda, aí anda 10 metros, sei lá, pega a direita, pum, chegou. Então é como botar no Waze, né? Então não vai ser simples a jornada. A segunda regra é, saiba que não será simples. Por quê? As pessoas quando vão com uma expectativa baixa e a coisa é maior, ela larga. Porque a motivação, né? Motivação é um motivo, né? Para ação. Ah, muito difícil. Ela é finita. E ela vai mudando conforme a jornada. Então, quando eu vou com uma motivação para fazer uma coisa simples, o troço parece complexo demais, é tipo assim, cara, você pode me ajudar a dar uma arrumadinha no quarto? Posso. Aí quando você chega lá, o quarto do cara é uma mansão. Ah, cara, e aí tem um monte de coisa. É um negócio de 3 dias, né? Tô fora. E aí você ajuda um pouquinho e fala, cara, hoje por hoje tá bom. E aí para na jornada. Então você precisa saber a expectativa daquilo que você vai fazer. Então não vai ser simples. Se prepara que não vai ser simples. Agora, crescer dói, mas permanecer dói muito, muito, mas muito mais. Então a questão é, você quer enfrentar a dor de permanecer ou a dor de evoluir? Essa é a escolha o tempo inteiro, cara, na vida, Paty. A dor de evoluir é a dor que vale a pena, porque a dor de ficar... Por que acontece? Daqui a 5 anos, você vai ter passado pelas 2 dores. A de ter permanecido e a de ter evoluído. Daqui a 1 ano, né, quando eu olho para os meus alunos da comunidade no comando, por exemplo, é um ciclo de 1 ano, mas eles ficam, né, porque eles renovam. Mas quando eles ficam para um ciclo de 1 ano, né, quando eles entram, 1 ano se passa. Um grupo entrou, outro grupo não entrou. Depois de 1 ano, os 2 passaram por desafios. Só que você, quando ouve os alunos, ele fala assim, cara, ano que eu mais explodi na minha vida, ano que eu tive mais resultado na minha vida. Agora, foi facinho, Geraldo? Não. Né? Pô, Jean, mas aí você está assustando seus alunos. Não, estou falando a verdade. Você quer me seguir, quer me ter como mentor, você vai ouvir a verdade. Né? Então, é simples. Que dor você quer daqui a 1 ano? Né? Vai começar 2023 agora. No dezembro de 2023, que dor você quer ter passado por ela? A dor de ter feito o que tinha que ser feito e ter evoluído? Ou a dor de continuar onde está e continuar com a mesma dor? É uma escolha. Né? É só uma escolha. Resultado. A dor da evolução traz resultado, traz as histórias que a gente vai ter orgulho de contar, né? E a primeira dor que você vai ter que decidir passar ou não é se inscrever para o fim da procrastinação. É uma dor. É uma dor. Aí você tem que escolher. Quero essa dor não. Não vou parar o vídeo agora não vou parar o podcast agora não. Ah, eu tô ouvindo esse podcast dirigindo, tô ouvindo esse podcast numa esteira, tô ouvindo esse podcast caminhando, tô ouvindo esse podcast na cozinha, cozinhando, tô ouvindo esse podcast... É a dor. Você vai deixar passar e vai continuar com a mesma dor. Ou você vai parar o que você está fazendo e vai lá se inscrever no fim da procrastinação. O fim da procrastinação é o teu próximo passo para você isso. Então a segunda regra é, se prepare para viagem, porque vai ficar difícil. 5, cara, podcast, na minha opinião, que é muito suspeita, mas eu só falo o que eu acho, tá incrível, regra 1, regra 2. E eu tenho uma pergunta pra você. Você já harmonizou, 5? Já harmonizou? O que é harmonizar? Já curtiu o podcast? Já clicou lá no curtir, já se inscreveu, tem muito 5. 899 mil inscritos. A qualquer momento. Alguém vai clicar em se inscrever. Alguém vai clicar e vai dizer, pô, eu fui o 5 900 mil. A qualquer momento. Teve até um que eu vi o comentário, né? A gente vê os comentários, 5. Teve um que falou assim, eu cliquei e não mudou nada. É porque é o seguinte... Quando o YouTube bota 899 mil, não quer dizer que ele está 899.999. Em algum momento alguém vai clicar e vai ser o número 900 mil. Exatamente. Pode estar faltando 100, pode estar faltando 2, pode estar faltando 10. Isso. Então se inscreve que você pode ser o 900 mil. Comentários do 5, já vou chamar aqui. Boa, porque esse comentário aqui, ó, foi o do Magno Pereira. Ele falou assim...
Era pra eu já ser o que completaria 900 mil, mas não mudou nada. É por causa disso, Magro. Porque quando tá ali 899, quer dizer que tá na casa de 899 e alguma coisa. Está na cara do gol. Vai estar na cara do gol, talvez por 10, por 15, por 25. Clica aí, algum Five vai ser 900 mil. E quem for 900 mil, escreve nos comentários. Fui eu mudei. Eu sou o Five 900 mil. Queremos saber. Comentários do Five. Antes dos comentários do Five, eu já vou abrir aqui dizendo a frase que a galera escolheu como a frase do último podcast. Deixa eu explicar o que é isso, Five. É porque aqui é um podcast pra gente conversar. A gente tem aluno aqui, eu tenho um aluno da CNC que diz que antes de entrar pra comunidade no comando, ele anotava, ele tomava nota do podcast. A gente não faz um podcast à toa, sem querer, a gente faz um podcast de propósito. E todo podcast a gente desafia você a colocar embaixo nos comentários qual foi a frase que mais te chamou a atenção do podcast. Talvez você possa botar pra esse, crescer dói, mas permanecer dói muito mais. É um exemplo. É a frase que fez diferença pra você. Qual foi do último? E aí a gente escolhe do último podcast Como Vencer a Procrastinação para Vencer Mais. Foi o podcast 131. Para vender mais. Para vender mais. Vencer mais. Para vender mais. Também, quem vence a procrastinação vence mais também. Vence mais. Qual foi a frase? A frase foi a que a Lilian Koenig colocou aqui, ó. O sucesso é fazer o óbvio de maneira consistente. Boa, Lilian. E é isso, né? Eu não vou falar dela agora. Quem quiser saber mais dessa frase, volta no podcast anterior, mas é isso. Quando um aluno meu me pergunta, Johnny, me ensina a fórmula do sucesso, faça o óbvio de forma consistente. Essa frase é forte. E nos comentários do Five aqui, eu trouxe comentário do Rogério. Rogério falou aqui, ó, acabei de comprar a camisa do Five. Boa, Esse foi Rogério. O primeiro comentário que eu vi de comprei a camiseta do Five. Não, peraí, desculpa. Fala. Boa, Rogério! Eu fui apertar pro Rogério e apertei o botão errado. Esse. Esse foi o primeiro comentário que eu vi de quem já adquiriu a camiseta do Five. Primeiro comentário de quem tem a camiseta do Five. Que massa. Cara, o Júlio, ele fez um comentário aqui. Eu não vou nem conseguir ler todo o comentário. Eu li o comentário do Júlio também. Foi longo. O Júlio escreveu praticamente uma carta aqui. Foi incrível. Mas eu trouxe alguns pontos aqui. Ele falou que já é Old Five. Old Five das antigas já, né? E há quase 2 anos ele utiliza os ensinamentos, né? Que incrível. Que você ensina. E ele fala aqui, ó, já conquistei através da aplicação de ferramentas de definição de clareza, que você estava falando agora há pouco, fotografia, planejamento semanal, tal, produtividade, piriri pororó. Aluno, né? Ele usando o nosso método. Ele fala, cara, o que ele já conquistou usando o método? Já passou em 2 seleções de emprego. Uau. Já passou em 2 seleções de emprego. Me lembrou o caso da Patrícia, viu? Só fazer um parênteses aqui. Me lembrou o caso da Patrícia, tua xará. Ela, durante a pandemia, ela passou por, acho que 8 entrevistas de emprego e foi recusada nas 8. Quase 50 anos, né? Quando a gente trabalhou a mentalidade dela, na primeira semana, como CNC, né? Como comunidade no comando, na primeira semana ela fez a entrevista com a mentalidade diferente e foi aprovada. Foi lindo. Foi lindo. A história dela me emocionou profundamente. Então, ó, passei em 2 seleções de emprego dificílimas, aos quais eu queria imensamente. Passei em um mestrado na Universidade Federal. Finalizei 2 especializações, que o meu Zeca Urubu estava quase me convencendo a desistir. Que top. Casei com a mulher que amo. E ela é incrível e muito fora da média. Ela eu também, só pra deixar você saber, eu também. Que incrível. Júlio. E ele ainda fala aqui, ó, e sou TDAH. Olha tem isso. TDAH, então imagina o quanto o seu método GT me fortaleceu. Incrível. Incrível, Júlio, parabéns. Parabéns, Júlio. E ele deixou uma pergunta aqui pra você que eu vou trazer ao vivo. Ele fala, cara, eu tenho 2 desafios tremendos agora. Finalizar o mestrado, qualificar e defender com excelência e perder peso. Estou com sobrepeso, os últimos exames demonstram uma necessidade de me cuidar para que eu não adoeça. Júlio, primeira coisa, Gerônimo vai responder aqui a pergunta que eu vou fazer, mas primeira coisa, assiste também um podcast Sai da Média de como vencer a procrastinação para emagrecer. Para perder peso e emagrecer. Pra perder peso. Vai te ajudar com certeza absoluta. Uns 2 ou 3 atrás desse. Bom, ele pergunta aqui, como vencer a procrastinação para vencer desafios simultâneos com excelência? Júlio, olha só, primeiro parabéns pelos teus resultados. Cara, eu tô gravando um vídeo por dia até a véspera do treinamento, o fim da procrastinação, que é pra gente já começar a dar os nossos primeiros passos, é o aquecimento do fim da procrastinação. Então eu vou pegar essa tua pergunta pra eu não mudar o assunto do podcast agora e vou responder ela num vídeo. Esse vídeo vai estar no YouTube e no Instagram. Então todo dia... Ganhou um vídeo respondendo a sua pergunta. Eu tô gravando um vídeo por dia até o dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro... eu gravo o último pro dia 9 começar o treinamento. Então, quem quiser já ir evoluindo a partir de agora, é só procurar essa sequência na internet, seja no YouTube. Eu vou responder, Júlio, um vídeo só pra te responder. Muito top. E esses foram os comentários do Five.
Vamos para a terceira regra? Vamos. Ó, então entrando na regra 3 e 4, elas são um pouco mais objetivas, mas eu preciso que a gente tenha bastante atenção porque elas se conectam. Não adianta você ir embora na regra 2, porque a 3 e a 4 elas estão conectadas com a 1 e com a 2. Então, ó, a primeira regra é, para de olhar para o elefante branco, começa a olhar para a girafa. Né? Ou seja, para de olhar para aquilo que você não quer mais e passa a olhar para o que você quer. Segunda regra, se prepare para a jornada, não será simples. A terceira regra é, eu preciso lembrar a teoria que eu estou trazendo no terceiro livro que eu estou escrevendo, né, que é por que a gente procrastina. De tantos estudos que eu já li, por que a gente procrastina? A gente procrastina porque existe uma relação entre a minha força de vontade e o tamanho percebido da tarefa. Quando a minha força de vontade caiu e o tamanho percebido da tarefa é maior do que ela, eu acabo procrastinando para uma tarefa menor e mais simples, que vai me gerar mais dopamina e satisfação imediata. Então, se eu estou com muita força de vontade, eu consigo fazer tarefas mais complexas. Se eu tenho menos força de vontade, eu não consigo fazer tarefas tão complexas. A gente precisa ter isso na cabeça. Tá claro isso, Paty? Tá. Só de eu falar assim já ficou claro? Sim, você já falou várias vezes também. Mas para quem nunca ouviu sobre isso, tá claro isso? Vou dar um exemplo, né? A pessoa quer fazer atividade física e deixa para fazer na última coisa do dia dela. Só que a força de vontade ao longo do dia, a doutora Kelly McGonigal explica isso, ela vai caindo ao longo do dia, a força de vontade. Aí eu deixo para malhar como última coisa. O que eu faço? Ai, rapaz, nossa, hoje o dia foi tão pesado. Caraca, eu vou deixar para amanhã. Aí ele adia, porque aquela tarefa de malhar é muito grande. Se a pessoa gosta de malhar, não vai precisar da força de vontade. Tem gente que gosta de malhar. Mas se tiver ali, como a maioria das pessoas, que é um baita desafio, se você deixar para a última coisa, sua barrinha de força de vontade já não aguenta. Tá vazio. Porque o tamanho da tarefa, o tamanho percebido da tarefa, ele é individual. Então, por exemplo, a gente falou disso no último podcast, fazer exame de sangue para a Paty é uma tarefa pequenininha. Para mim é um monstro. Eu tenho que me preparar para ela, né? Então eu preciso, para mim até o exame de sangue às vezes é melhor fazer logo no primeiro dia da semana do que vou me arrastando. Daqui a pouco eu invento uma desculpa e não vou fazer o exame de sangue, né? Então eu procrastino o exame de sangue. Então a gente tem que entender esse conceito para o terceiro ponto que eu vou te falar agora. O terceiro ponto é o seguinte, eu e a Paty, eu queria largar meu emprego público. E a Paty não queria que eu largasse naquele momento. Falava, meu lindo, vamos achar um jeito, né? Meu lindo, você já sabe o gosto dela. Meu lindo, tem gosto pra tudo. Meu lindo, vamos achar um jeito de você continuar aqui no emprego público. Vamos achar uma coisa. Ela não queria que eu fosse infeliz. Ela só queria que eu achasse um jeito de ser feliz naquilo que eu estava fazendo. Isso não era uma resistência à minha felicidade. Era uma resistência a eu largar meu emprego público, porque a Paty tem um valor da segurança muito alto. Muito alto. E aí ela dizia pra mim, até que um dia eu entendi, quando eu virei coach, me tornei coach, comecei a entender de pessoas, comecei a entender, eu fiz a pergunta certa, que até então eu não tinha feito a pergunta certa. Aquele dia eu fiz a pergunta certa. Eu virei pra ela e falei assim, Paty, o que você precisa para se sentir segura e eu largar meu emprego público? Finalmente eu fiz a pergunta certa. A gente estava numa hamburgueria e aí a gente pegou um guardanapo e começou a anotar. Lembra disso, Paty? Não, e como foi uma pergunta que envolve emoção, é claro que eu me lembro disso, né? Lembro que a gente pegou um guardanapo, comecei a fazer a lista, lembro de algumas coisas que eu escrevi. Não, era um podrão, daqueles hambúrguer podrão, né? Que não tem nada de podrão. Era um podrão famosão no Espírito Santo, né? Aí a gente... Dionicão, era no Dionicão. Sentamos no Dionicão, começamos a fazer ali, né? O Dionísio faleceu, infelizmente, acho que o Dionicão é dele, ou um é dele, outro é da esposa, não lembro bem da história. Mas aí, enfim, aí começamos a fazer o guardanapo. A Paty começou a falar assim, eu preciso que você quite 80% do nosso imóvel. Eu tinha parcelado em 35 anos, o máximo que podia. Perguntou e a resposta veio. Eu preciso que você ganhe 3 meses seguidos como coach o que você ganhava como advogado da União. Então eu ganhava 21 mil, mas naquele momento eu já ganhava como coach o que eu ganhava como advogado da União. Então eu preciso que você ganhe como coach por 3 meses. Falei, essa foi mole. Eu já estava ganhando. Então ganhe como coach. Eu preciso que você junte 20 vezes o nosso salário. Eu falei, 20, bicho? Caraca. Beleza, vou para 20 vezes. Então, a terceira regra é mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar do que você faz hoje para uma coisa que você não faz, ela implica em risco. Risco de vida. E todas as vezes que a gente está em risco de vida, a gente tem um sistema, um mecanismo que nos protege. Ele se chama, no inglês ele chama de fight or flight. Né? Luta ou fuga, né? Flight de voo, né? Mas é luta ou fuga. Alguns pesquisadores falam em fight, flight or freeze. Então toda vez que eu estou em perigo, paralisa, né? Toda vez que eu estou em perigo, eu vou lutar, fugir ou paralisar. Então, olha que louco, né? Então, muitas vezes, quando eu me vejo em perigo, vem um urso na minha frente. O meu sistema... Não, urso não é porque a gente fala de urso, a gente mora nos Estados Unidos, a gente às vezes tem um medo de encontrar um urso, né? Mas vamos pensar numa pessoa que está nadando no mar. Tubarão. E aí vê um negócio, cara, é um tubarão.
Na mesma hora, o corpo vai ter toda uma reação química, e não é por escolha, vai acontecer, né? Ela vai ter uma visão de túnel, o batimento cardíaco vai disparar um pouco, ela vai ter uma descarga de adrenalina, o sangue vai ser requisitado para as partes mais importantes do corpo, para as pernas, pro peitoral, para ela lutar ou fugir. Né? Então é isso que ela vai fazer, lutar ou fugir. Depois ela descobre que não era um tubarão, era uma prancha que estava sozinha e ela... Né? Mas naquele momento ela está preparada para lutar ou para fugir. E quando a gente fala de mudar de emprego, de botar em risco as suas contas, de botar em risco a escola das crianças, de botar em risco a comida que você leva para dentro de casa, de botar em risco a parcela que você está pagando do carro, do celular, ou seja lá o que for, de botar em risco o seu nome para o Serasa, para o SPC, ou botar em risco toda a estabilidade que você tem, aquilo para o teu corpo é parecido como está lutando contra um tubarão, contra um tigre dente de sabre lá na savana africana, contra um urso, para quem mora na Flórida, de volta e meia existem ursos por aqui, né? Ou contra um crocodilo, contra um jacaré, enfim, seja o que for, isso é como se fosse, e teu corpo vai se preparar para lutar, para fugir, ou vai congelar diante daquela situação. Então o que você tem que fazer? Diminuir o tamanho do desafio que vai ser aquilo ali. Então como é que você diminui? Parando de falar, eu vou largar essa merda, eu vou largar esse emprego, começando a falar o quê? Eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter um negócio, eu vou viver de coach, eu vou. Só que agora vem o próximo passo, próxima camada da parada. Para de falar eu vou. Pega uma folha de papel, pega um guardanapo, que é a técnica do guardanapo, e escreve o que você precisa para ir. Então para de falar eu vou, e bota num papel o que você precisa para ir. Então a terceira regra é: use a técnica do guardanapo e coloque nesse raio desse guardanapo que você precisa para ir. Incrível. Porque você pega só a primeira, você já está preparando o teu cérebro, o teu corpo, o que você visualiza para aquilo que você quer ser magnético. Mas se você não faz a preparação, aí vira só uma esperança, né? É isso. Então por isso que uma técnica vai se conectando com outra. Por isso que uma coisa isolada não vai resolver. É isso. Incrível. E qual é a quarta regra que ela se conecta com tudo isso que a gente está falando agora? Qual é a quarta regra? A quarta regra é simples, ela funciona assim, ó. Para de acordar para largar o teu emprego. Como assim? Vou parar de acordar, mas é justamente o que eu quero. É porque é o seguinte, largar um emprego, ou mudar de emprego, ou ir para um emprego novo, ou começar uma carreira nova, é grande demais. E aí tudo que é grande demais você tende a procrastinar. É a tal da barrinha que você fala o tempo inteiro, né? É a tamanho percebido da tarefa. É muito grande para tua força de vontade. E logo o resultado disso não é você ter resultado no que você quer. O resultado disso é vou procrastinar. E mesmo que você tenha força... Mesmo que não seja a decisão, mas é um comportamento que acontece. E mesmo que você tenha força de vontade alta, essa tarefa é tão grande que você não sabe nem por onde começar. Então, qual é a quarta regra? Para de acordar para largar o emprego que te faz infeliz e começa a acordar para cumprir o seu guardanapo. Então, veja, eu não consigo largar meu emprego público hoje, mas eu consigo dar um passo para juntar um pouco de dinheiro para ter 20 vezes o meu salário, que era o que você queria. Então, cada vez eu consigo fazer coisas menores, porque coisas menores, tamanho percebido da tarefa é menor e minha força de vontade dá conta daquilo. Então, por exemplo, se você não sabe como mudar a sua vida para 2023, eu te dou o primeiro passo, é se inscrever no treinamento Fim da Procrastinação. Cara, verdadeiramente, eu acho difícil você achar. Nessa virada de ano é cheio de treinamento, né? Você vai ser impactado por um monte de convite para treinamento. Dificilmente você vai achar um treinamento melhor do que isso. Deve ter muita coisa boa no mercado, tem pessoas boas, mas, cara, esse treinamento ele é estruturado. O que eu vejo é que as pessoas querem muitas coisas para a vida delas. Às vezes Sim. As pessoas querem abrir um negócio, querem entrar no marketing digital, querem virar coach, querem se tornar um gestor de tráfego. E todos os cursos que eu vejo as pessoas, os professores, os especialistas falando sobre o mesmo problema. Cara, o conteúdo tá aqui, tá incrível. Se você fizer, você vai ter resultado, mas você procrastina, bicho. Você não faz o que tem que ser feito. Então, esse vale entre o que a pessoa quer se tornar, eu vejo que ele existe em todas as direções. Porque esse vale não é problema de conteúdo técnico, que, né, muitas vezes o que a gente precisa é um conteúdo técnico que vai apoiar a gente para que a gente vença aquilo. Só que existe um gap comportamental nosso, com milhares de barreiras para que você possa vencer daquilo para implementar aquele conteúdo incrível que está ali na tua frente. Mas você não implementa. Você não se torna aquele gestor de tráfego que você gostaria. Você não se torna o coach que você poderia ser. Você não entra no marketing digital. Você não abre o teu negócio. Você não muda de carreira. Você não emagrece. Um dos maiores nomes do marketing, só para dar um exemplo, né, um dos maiores nomes do marketing digital no Brasil, se não maior, na minha opinião, que é o Érico Rocha, no treinamento dele, né, ele fez um evento ao vivo recentemente e quase sempre, ele sempre diz ele diz mais 5 vezes ao longo do treinamento, o maior problema dos meus alunos
alunos é... A procrastinação. Eles fazem, se inscrevem, mas não fazem o que tem que ser feito. E por que o cara não faz? Não é porque ele não... Porque ele é preguiçoso, não. É porque ele não tem técnica pra vencer a procrastinação. Porque ele sabe o quanto aquilo traria resultados pra eles, mas ainda assim a pessoa não faz... Porque é difícil. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. O fato é esse. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a quarta regra é: pare de acordar para largar seu emprego que te faz infeliz e comece a acordar para fazer o próximo passo dessa tua jornada. É simples assim. E qual é o próximo passo da tua jornada? Eu verdadeiramente... né, eu lembro que no ano passado, né, umas 3 ou 4 pessoas da minha família me procuraram. Uma delas foi a Paulinha, né? Paulinha falou: Jerônimo, me ajuda. Eu falei: te ajudo. Vai fazer o fim da procrastinação. Fez o fim da procrastinação, entrou pra comunidade no comando e a vida dela mudou radicalmente. Ela manda mensagem pra mim: Jerônimo, minha vida em 1 ano, né? Ela não me chama de Jerônimo, me chama de Nino, né? Que na família eu sou Nino. Nino, minha vida mudou radicalmente em 1 ano. Incrível. Paulinha, beijo pra você, parabéns. Que orgulho de você. Virou uma pessoa que sabe o que quer, faz o que tem que ser feito, grata e obstinada, sua vida é outra completamente. Abraço, Anderson. Tamo junto, amigo. Casal lindo. Casal lindo. Beijo pra família, também pros filhos. Então, resumindo a história, cara, faz o que tem que ser feito. E a primeira coisa que tem que fazer é se inscrever no treinamento Fim da Procrastinação. Eu vou até acabar esse podcast agora para você poder se inscrever. Vai lá se inscrever. Esse foi o podcast número 132. Eu te vejo no próximo podcast. Com certeza te vejo no treinamento. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. E tchau. Vamos! Tchau!